pode falar. This call is now being recorded. Pronto, então Enzo vai ler agora, já está gravando, Enzo vai ler agora o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Pode ficar à vontade, viu, Enzo? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ótimo, obrigado, Enzo, bacana. Então a gente vê aí, coloca aí também, ó. Depois, se quiser usar também as figuras, pode ficar à vontade. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Enzo leu aí, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aí, Gênesis quer dizer princípio, essa palavra Gênesis, quando vocês verem ela na Bíblia, ou em qualquer outro lugar, ela significa princípio. E aí narra, né, nesse livro de Gênesis, o princípio das coisas. E nesses primeiros capítulos de Gênesis a gente vê o princípio da criação da terra, dos animais, do homem. Então essas coisas a gente vai ver um pouquinho hoje, né? A gente vai até 9 horas, então o que der tempo a gente vai vendo aos poucos e relembrando, recordando algumas coisas aí que a gente já viu, mas a gente vai ver de novo. Então aí tá. E a terra era sem forma e vazia. Fala assim, né? Só que a gente sabe que Deus é perfeito e toda coisa que Deus cria é perfeita. Não há nada que Deus faz que está torto, que está faltando, que está errado, que está feio. Nada, nada, nada. Deus é perfeito. Todas as coisas que ele faz são perfeitas. Só que aí a gente vê que fala que estava sem forma e vazia. Então, houve um incidente, né? Um acontecimento que deixou a terra assim, sem forma e vazia. Olha como é que ela ficou horrível. Deus não criou ela assim horrível. Trevas, essas coisas que a gente leu aqui. Deus criou ela perfeita, como sempre. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas houve um evento muitos anos atrás, milhares e milhares que a gente não sabe quando, mas sabe que houve, porque a Bíblia fala que houve, que foi a queda de Satanás e seus anjos. Então, Deus tinha criado a terra no princípio, como fala o versículo 1, e no versículo 2 fala que a terra veio a ficar sem forma e vazia. Isso foi por causa da queda de Satanás e seus anjos, né? Foi o pecado deles contra Deus que causou todo esse estrago na terra. Olha só, a gente lê no versículo 1, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Perfeita, bonita, linda e maravilhosa. No segundo já fala assim, a terra era sem forma e vazia, mas a tradução correta é veio a ficar, por causa do pecado de Satanás. Foi o primeiro ser que pecou. Pecou antes dos homens. E com o pecado, a gente aprendeu já que com o pecado do homem, todo o mal entrou na humanidade, né? A gente já aprendeu isso. Entrou as doenças, entrou a fome, entrou a morte, violência, maldade, né? A, até as lavouras ficaram prejudicadas, os animais, toda a criação ficou prejudicada por causa do pecado do homem. E com o pecado de Satanás também houve um prejuízo para a terra. Por isso que ela veio a ficar sem forma e vazia. Então havia trevas sobre a face do abismo, aí fala, né? Trevas é escuridão. E aí Deus precisou agora restaurar, começar um trabalho de restauração dessa terra que veio a ficar sem forma e vazia por causa do pecado de Satanás, para que ele pudesse criar o homem e pôr o homem aqui na terra. Então a gente vai lendo aos poucos aí e a gente vai ver agora
Deus restaurando, refazendo as coisas todas novamente. Então eu queria pedir agora, Raquel, se possível, Raquel, por favor, você lesse o versículo 3 para a gente. Vou ler sim. Pode ser o 3 e o 4, viu, Raquel, por favor? Deus que era bom. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Maravilha, muito obrigado, Raquel. Então, na condição que Deus encontrou aquela terra sem fome, vazia, por causa do pecado que destruiu, estragou a terra, Deus começa agora, novamente, um processo de restauração. E a primeira coisa que ele faz é trazer a luz, porque havia trevas, tudo escuro, horrível. Então ele traz a luz e faz a separação das trevas e da luz. Então, somente com a sua palavra, como ele diz aí, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha o poder de Deus. Somente com a sua palavra, numa só palavra ele disse assim, haja luz, né? E aí tudo ficou claro, né? E fez separação entre a luz e as trevas. Essa foi a primeira coisa que Deus faz para a restauração da terra, que estava estragada por causa do pecado de Satanás. Então agora nós vamos ver a segunda coisa. Feito isto, trazendo a luz, né? Trazendo a luz, Deus agora vai fazer uma segunda coisa. No versículo Ô, 6. Dal, Quem gostaria? Pode falar, Enzo. é... Qual o nome? Eu li a Bíblia com o pai, não toda, mas eu li até Gênesis que... Qual o nome? O sétimo dia, que é a... Qual o nome? É uma semana. Então Deus criou o mundo em 7 dias. E isso, eu acho que 6 dias, e ao sétimo ele descansou de toda a sua obra. Se der tempo, a gente talvez consiga ver esse pedacinho aí que Enzo falou, muito bom. Vamos ver, o senhor sabe. Aí então, aí agora Deus no 4. Quem gostaria de ler? Foi o 4 que eu falei, o 6. O 6. Quem gostaria de ler o 6? Eu. Opa, Ludmila, faz favor, Ludmila, pode ler. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Obrigado, Ludmila. Então aí a gente vê primeiro Deus traz a luz, faz separação entre trevas e luz, porque estava tudo escuro, tudo horrível. E agora Deus faz uma outra intervenção aí na terra, no processo de restauração. Ele faz, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas, né? Vou ler aqui, na minha versão está mais fácil de compreender, fala assim, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez, pois Deus, o firmamento e separação entre águas e águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Esse já é o 7 que eu estou lendo. Então, firmamento é essa parte do céu que a gente consegue enxergar. Então, Deus separou as águas embaixo, separou as águas em cima, depois do firmamento. Então, a gente tem aí agora uma separação entre águas e águas. Essa é a segunda coisa que Deus fez no processo de restauração da terra. Então agora a gente vai ver uma terceira coisa.
uma terceira coisa que Deus fez. No versículo 9, quem gostaria de ler esse? Então a gente já tem, a terra estava toda destruída por causa do pecado de Satanás. Então a gente já tem a luz, né? Deus trouxe a luz e Deus fez a separação entre as águas embaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Agora a terceira coisa que Deus fez, no versículo 9. Quem gostaria de ler esse? Eu, Heloísa. Opa, a Heloísa vai ler esse pra gente. Versículo 9. E disse Deus: ajuntaram-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Isso, maravilha, obrigado. Então disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Olha só, terceira coisa que Deus faz, Deus tá reformando a terra. A gente viu que estava lá toda estragada por causa do pecado. A gente sabe que o pecado destrói tudo. Quando o homem pecou, destruiu a terra. E quando Satanás pecou, já havia destruído. Deus está restaurando. Primeira vez aí, a primeira restauração. Então, o que Deus faz? Agora, terceira coisa, faz separação entre terra e água. Então, existe a parte seca, que são os países, né? Os continentes, e existe a parte molhada, que são os mares. Então, quando a gente olha o mapa mundi assim, ó, aquela terra redonda, a gente vê aquela parte azul, tudo aquilo ali são os mares, e aquelas partes assim, que tem os mapas dos países, tudo aquilo ali é a porção seca. Deus que fez aquela separação entre água e terra. Então, essa porção ele chamou dos mares, né, que a gente conhece hoje, e a porção seca, ele fez separação, é a terra onde estão os países. Então, quem mora em Salvador aí, que tem praia, porção seca, fica bem, bem fácil de entender aí, ó. Porção das águas é a praia e a porção seca é onde está a cidade de Salvador. Então, essa é a terceira coisa que Deus fez. Olha aí, tá vendo? Então, Deus fez separação disso. Surgiu a parte seca e a outra parte são os mares. Então, estamos agora na terceira intervenção de Deus. Nós vamos para a quarta, né? Que está no versículo 11. Vou pedir ao Prapô aí para a gente acompanhar no versículo 11. Deus segue restaurando a terra. Esse, quem gostaria de ler esse? Eu, Opa, Rebeca, fique à vontade, por favor. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Bacana, olha só. Mais uma vez, Deus vai lá e faz uma coisa nova, necessária, porque o plano de Deus é colocar o homem, né, nessa terra. A gente viu lá como Dal mostrou no iníciozinho lá, ela estava toda destruída. Aí agora Deus começa a consertar as coisas, e aí o plano de Deus é criar o homem e colocar o homem. Então, para que o homem vivesse, tivesse com que se alimentar, aí ele cria agora, ele traz agora, faz agora as plantas, as árvores, né? Como Rebeca leu aí, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, a sua
segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. Então, hoje, quem tem manga no quintal, quem tem é, laranja, foi aí que Deus criou todas essas árvores aí que dão frutos, que servem para a nossa alimentação, frutas gostosas, ó, maçã, laranja, tudo Deus criou aí neste momento onde Ele estava restaurando a terra para colocar o homem. Então essa aí é a quarta coisa que Deus fez na restauração da terra. Então Deus vem criando todas essas coisas aí, ó. Agora eu vou pedir para colocar no versículo 14 para a gente ver mais uma coisa. A gente já está aí no terceiro dia. Enzo falou que lá era o sexto, sétimo dia, no finalzinho já da criação da terra. A gente já viu aí no versículo 13 que a gente está no terceiro dia. Então, o versículo 14, Driele está aí. Vou pedir Driele para ler isso para a gente. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais todos, para sinais e para tempos determinados, e, e para dias e anos. Agora o 16, por favor, Driele. Até o 16? Pode ler só o 16 agora. A gente já consegue entender. Abaixa só um pouquinho. Isso. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Isso. Então a gente vê aí que Deus cria dois grandes luminares. Quem sabe dizer o que são luminares? Quem se arrisca dizer o que são luminares? O Tem sol e umas... a lua. Isso, o Sol e a Lua tem umas traduções que traz luzeiros e criou também as estrelas. Então, o luminar maior, que é o Sol, foi para governar o dia. Então, ali às 5h30 da manhã, quando a gente acorda, aí ele já aparece e ele vai até de tardinha, 5h30, 6 horas da tarde. E aí então vem o luminar menor, que é a lua, e ela começa a governar a noite. Então ela vai de 6 da tarde, 5 e pouco, até no amanhecer do dia, do outro dia. E também criou as estrelas. Então quando a gente olha para o céu assim, principalmente quem mora no Eu interior, posso ler? vê. Daqui a pouquinho o Otávio vai ler um versículo, ele pediu e colocou no chat, daqui a pouquinho a gente vai ver. E eu vou pedir você também, Otávio, se você puder, para ler o próximo, viu? Então, Não, a eu posso gente falar uma coisa? pode, fica à vontade. A Lua não é um astro iluminoso, ele é um astro iluminado. A Lua reflete a luz do Sol. Justamente. Muito bom, viu, Enzo? Ela não tem luz própria. Bem lembrado. A luz que a gente vê ela emitindo à noite é o reflexo do Sol, não é isso, Enzo? São os raios do Sol que bate nela e ela reflete na Terra. É assim, não é isso, Enzo? Então, agora Deus faz aí os luzeiros, grandes luzeiros, né? Dois. E a Terra começa a tomar forma novamente. Então a gente já tem a luz que Deus criou, chamou no início, né? Primeira coisa que ele fez. Depois ele fez a separação entre a luz e as trevas, a gente viu. Depois ele criou o firmamento, né? Depois ele criou a terra, a parte seca e os mares. Depois ele criou as árvores frutíferas. E agora os grandes luzeiros, que é o Sol e a Lua. Então, está começando a ficar bonita a Terra. A gente vai para uma outra coisa que Deus fez
nesse processo de restauração da terra para colocar o homem nela. A gente vai ler agora, acho que foi Enzo que pediu para ler. Deixa eu ver o 20. Fui eu não, Dal. Quem foi que pediu para ler o outro versículo? Acho que foi Otávio. Versículo 20, você consegue ler para a gente, Otávio? Mas fui eu. Ah, pode ler, viu? Pode ficar à vontade. O versículo 20. E também o 21, E se disse, puder. e disse Deus. Pro... Peraí. E disse Deus: produzam as águas abundante, répteis e alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantes produziam conforme as suas espécies. E toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Só que aí tem um problema. Aí fala que toda ave voa. Só que as galinhas e os pinguins não voam. Toda ave de asas conforme sua espécie. Não é isso? Ah, pensei que tá falando É dos. toda. Acho que é todas as aves. Todas as espécies, né? Tirando pinguim e galinha. É, tem umas que não conseguem voar. Acho que pato também não. Não, mas os gansos eles conseguem voar um pouco. E os peixes pássaros, eles também voam. Só que aqui não está Conhecido também falando que como todas peixe as aves voador. voam. É. Isso. Eles vão pra pegar comida, tipo os pássaros. Uhum. Existem aves, né, que voam e algumas das famílias das aves que não conseguem voar, como as galinhas, Otávio falou aí, e outras aves também que não conseguem. Eu acho que o avestruz, por exemplo, é da família das aves, e eles não voam não, é muito grandão. Flamingos Sim, a única também. coisa que ele faz é correr numa velocidade Flamingos muito também. alta. É, são várias das famílias das aves que não O conseguem avestruz é bem violento. Se mostrar um ato de. Se ele se sentir ameaçado, ele consegue matar a pessoa em uma bicada. É muito grande aquilo, perigoso. Então aí, E poliando, também, eu, um dos problemas do avestruz é que se ele se sentir ameaçado, ele pode chamar o bando. Que os avestruz sempre andam em grupo. é perigoso, hein? Muito, muito E eles também perigoso. conseguem correr a 2 metros de distância em 5 minutos. É porque eles são grandes demais, tem as pernonas grandes. É isso? Então olha só como é que está ficando a Terra perfeita, novamente. Já tem animais, ó. Então hoje a gente vai no zoológico, a gente cria alguns animais domésticos, né? Graças a Deus ele fez aí, ó, e serve para nossa alimentação. Fala também dos animais que são domésticos, que é animais que a gente cria, né? Então Deus sempre fazendo tudo perfeito. Então ele segue aí restaurando a terra, fazendo as coisas boas para o homem. Então, Otávio já leu aí, né, no 20, 21, criou Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, bacana. Então agora a gente vai ver o versículo 26. Depois disso tudo feito, a gente vai ver o versículo 26. Quando Deus anuncia
que criará agora o ser humano. Então já restaurou a terra está bonita, está perfeita, todas as coisas já estão funcionando, e aí agora Deus anuncia a criação do homem, porque até então tinha as aves, tinha os animais marinhos, tinha os répteis, tinha já a luz do sol, a luz da lua, já tinha as estrelas, não é isso? E ainda não tinha o homem, mas já estava prontinha a terra, bonita, já pronta agora para ser lavrada ou cultivada pelo homem. Só falta agora Deus criar o homem e pôr na terra. E agora, quem vai ler o 26? Quem gostaria? 26 e o 27, eu acho que dá para a gente ler. Eu quero ler. Pode ficar à vontade, Heloísa, né? Sim. Pode ler o 26 e o 27, por favor, Heloísa. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Opa, maravilha. Então aí Deus anuncia que irá criar o homem, né? Já tem tudo, já está bonita a terra, já está pronta, já tem alimento para o homem, já tem os animais, né? Então agora Deus anuncia a criação do homem. E antes da gente ver um detalhe da criação do homem, eu vou pedir para botar no versículo 1 do capítulo 2 para a gente ler aquela passagemzinha que Enzo lembrou lá do tempo que Deus gastou para fazer todas essas coisas. Olha como Deus é poderoso. Você quer ler, Enzo? Foi você que lembrou essa passagem aí? Você quer ler? Opa, desculpa, eu estava lendo aqui com o microfone desligado. Eu acho que Enzo não está conseguindo, eu vou ler aqui para a gente recordar essa passagem. Diz assim, o 1, o 2 e o 3 eu vou ler. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus fizera. Pronto. O 2, o 1, o 2 e o 3. Então, realmente, como o Enzo relembrou aí, né, foram 6 dias para a criação de toda a terra, como a gente leu aí, de todas as coisas que Deus fez desde quando ele pegou, né, a terra destruída por causa do pecado de Satanás, e aí ele começou a restaurar todas as coisas. E em 6 dias ele fez todas essas coisas. Se o homem vai fazer qualquer coisa, dura tempo, muito tempo.
O homem quer fazer um avião, uma ponte, uma embarcação, são anos e anos e anos. Só que Deus é poderoso. Ele fez todas essas coisas em apenas 6 dias. E no sétimo dia, fala aí que ele descansou, se satisfez de toda a sua obra que ele tinha feito. Agora, no versículo 7 aí do capítulo 2, a gente vai ler um detalhezinho de como Deus fez o homem. Quem se lembra como é que foi? Como é que Deus criou o homem? Quem se recorda? A gente sabe que a luz, ele falou assim, haja luz e houve luz. E o homem, quem se lembra? Como é que Deus fez o homem? Vamos rever no versículo 7 aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem, a matéria que Deus usou para a criação do homem, foi o pó da terra. Versículo 7. E aí, Deus pegando da terra, da própria terra, ele formou esse homem, né? E nas suas narinas, Deus soprou o fôlego de vida e o homem se tornou agora alma vivente. Então agora, tudo está pronto. Só falta outro detalhe aí. Animais foi feito, a luz foi trazida de volta, os astros foram feitos, lua, as estrelas, o sol, as plantas foram criadas, as aves para dar frutos, o homem foi criado e faltava uma coisa para finalizar todas as coisas, que é a mulher. E a gente vai mais um pouquinho adiante aí, dar no versículo 18, para a gente recordar como é que foi criada a mulher. Vamos lá. E disse o Senhor Deus. Posso falar como é que foi? Pode, fica à vontade. Da costela Deus pegou uma das costelas de Adão e fez a mulher. Isso. Então a gente viu que do pó da terra fez o homem, né? E aí soprou o fôlego de vida em sua narina, ele tornou alma vivente, teve ânimo, né? Agora um ser vivo. E agora, para criar a mulher, ele pega do próprio Adão e vai fazer agora a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Desce só um pouquinho, Dal, por favor. Que tem a tarjazinha da gravação. Aí. Não é bom que o homem esteja só. Deixa eu ver aqui. Na minha aqui tá. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou ajudadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Agora no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então aí agora, com a criação da mulher,
como Enzo falou aí, da costela de Adão, Deus criou o primeiro casal de seres humanos, de onde toda a humanidade é descendente. Então, todos nós somos filhos de Adão. Eles foram, né, o primeiro casal. Eles tiveram filhos, seus filhos tiveram outros filhos e outros filhos, até chegar na nossa geração. Então, através de Eva e através de Adão, foi que Deus povoou toda a terra até os dias de hoje. Então, só para a gente recordar um pouco de como foi, relembrar um pouquinho de como foi a criação da terra e de como Deus fez o mundo e todas as coisas que nele há. Então, quando a gente olha hoje para rios, cachoeiras, praias, montanhas, animais, elefante, lagos, todas essas coisas, lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, isso a gente sabe já de cor e salteado, como dizia minha avó, que a terra e todas as coisas que nela há, foi Deus quem criou. Então, quando alguém perguntar a vocês, que a criação do universo foi uma explosão de não sei o que, o Big Bang, nada disso. Deus criou os céus e a terra. A palavra de Deus deixa muito claro de como foi feito tudo. Foi Deus quem fez, né? O homem ele cria várias histórias tentando anular a palavra de Deus. Mas a verdade é que todas as coisas que existem no universo, Deus é quem criou cada uma delas. Lembra que a gente teve uma live que a gente leu que Deus sabe até quantos cabelos da cabeça a gente tem? Cada estrela que existe no céu, Deus chama pelo nome. Lembra disso? Então, Deus criou todas essas coisas. Então, essa é a historinha de hoje, né? Para a gente recordar. Sempre bom recordar, relembrar, porque às vezes a gente esquece mesmo. Mas a gente vai lendo novamente, vai gravando, firmando bem, né? Para a gente ter a palavra de Deus gravada no nosso coração e na nossa mente. Se alguém tiver uma pergunta, a gente já está no nosso horário, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, acho que ainda dá tempo a gente responder. Dal, pode ficar à vontade, viu, Dal? Certo, Elton. Cadê? Deixa eu ver aqui. Alguém queria fazer alguma perguntinha aí? Ninguém não? Todo mundo entendeu bem? Todo mundo entendeu tudo direitinho aí? Eu vou fazer uma pergunta. Vou interromper aqui e fazer uma pergunta. Qual foi o dia que Deus descansou? Dia 7º. No 7º dia. No 7º dia. E... No 7º dia. E alguém sabe dizer qual é o 7º dia? Qual é o nome do 7º dia? Sábado. 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 A Rebeca botou domingo, mas aqui, Rebeca, é sábado. É o 7º dia. Agora eu vou perguntar só mais essa perguntinha aqui. O 7º dia Domingo é o primeiro dia da semana. Isso aí. Pronto, olha. Já são 9h03 e chegou a hora de mimi, que é para amanhã de manhã, todo mundo acordar cedinho, disposto para estudar, ir para a escola e fazer aquela prova, se tiver prova, fazer aquele dever tudo certinho para passar direitinho no final de ano.
Ok? Provas eu tenho da terceira unidade agora. Já tem agora na terceira, né? Já saem minhas provas da segunda e da primeira. Pronto, tem que O fazer máximo- tudo beleza, certo? O máximo de nota das provas é 7. Eu tirei 5 notas 7. Opa, olha aí. Maravilha. Maravilha, já está encaminhado já para o fim de ano já, ó. Para curtir com o papai, com a Eu mamãe, só vai tenho que pra fechar meio ponto em 2 matérias e 1,5 ponto em inglês. pronto. Na terceira Nada. unidade eu fecho. E ainda com um trabalho que eu tenho que entregar de português. Eu já fechei português, matemática, ciências, história e geografia. Não lembro os outros, não. É isso aí. Nada de tirar nota baixa. O negócio aqui tem que ser nota alta. Perto de 10, certo? Ou tira 10 ou chega pertinho de 10. Meu mínimo de nota foi 4,3. Ou foi 4,1. Quem foi que levantou a mãozinha aí? Foi a Alice, não foi? Quer perguntar alguma coisa, Alice? Eu acho que não, né? Então, historinha boa, viu? Como a gente já aprendeu, olha. O primeiro dia que a gente conhece da semana não é segunda. O primeiro dia da semana é Domingo. domingo. E segunda é o segundo É o dia. segundo. Tanto que já fala, segunda-feira, Isso, e terça. terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E. Sábado já não faz tanto sentido. É, tá vendo? Sétimo dia que Deus descansou. Então a gente já vai aprendendo. Então a semana começa no domingo, que é o primeiro dia. E agora chegou o momento da gente orar. E depois de orar, antes de mimir, tomar um banho, orar de novo a nosso Deus e Pai, lembrando assim de papai, de mamãe, agradecendo pela reunião, agradecendo por tudo que a gente teve hoje. E aí a gente vai dormir tranquilo. Ok? E Mimi bem quietinhos. Bem quietinho. Pronto? Então vamos agradecer agora. Vamos fechar os olhinhos e vamos pensar no Senhor Jesus.